Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia de organização que vai te fazer aumentar muito os seus acertos em matemática na prova do Enem. A estratégia é muito simples, acompanhe o raciocínio. A partir de agora, você vai passar a estudar matemática todos os dias na sua semana de estudo, de segunda a segunda. Mas a sua organização em matemática vai seguir aquilo que eu chamo de 2/5. Como assim 2/5? Pega a ideia. Em 2 dias da semana, você vai colocar uma densidade maior para o seu estudo, então um volume de estudo maior só para matemática, não precisa ser algo absurdo, pode ser ali, por exemplo, 4 horas para matemática em cada um desses dias. E nos outros 5 dias da sua semana, você vai deixar uma carga horária para matemática um pouco mais reduzida. Uma carga horária de, por exemplo, 1 horinha somente para estudo de matemática por dia. Vamos pegar aqui alguns valores hipotéticos. Vamos supor que tu vai deixar segunda e terça para serem aqueles dias em que você vai ter uma carga horária mais densa em matemática. Então você vai colocar ali 4 horas de matemática na segunda-feira e mais 4 horas de matemática na terça-feira. No restante dos dias da semana, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, nos outros 5 dias da semana, você vai dedicar 1 hora de matemática por dia. E como que vai funcionar a sua organização em cada um desses dias da semana? Nos dias em que você tem mais tempo livre para estudar matemática, que seria aqui nesse nosso exemplo, de segunda e em terça, você vai colocar, por exemplo, na segunda, usando o exemplo das 4 horas, 2 horas para você ver novos assuntos de matemática. Então você vai usar essas 2 horas iniciais para visualizar aulas e dar prosseguimento ao seu cronograma de matemática. E nas outras 2 horas, lembram que são 4 horas, você vai usar ali aquele intervalo para poder fazer e corrigir questões sobre os assuntos de matemática que você viu naquele respectivo dia, nesse caso, na segunda-feira. Na terça-feira, você vai repetir o processo. Então você pega ali as 2 primeiras horas do seu estudo só para ver assuntos novos em matemática. Então você vai continuar o seu cronograma de matemática, seguindo ali a matéria da maneira padrão, para você conseguir ver o máximo de conteúdo possível até o Enem. E nas outras 2 horas, você vai usar ali aquele intervalo para fazer e corrigir questões de maneira bem detalhada sobre os assuntos de matemática que você viu na terça-feira. Na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, que é quando você tem um tempo um pouco mais reduzido em matemática, como por exemplo 1 hora de matemática por dia, você vai simplesmente fazer e corrigir questões de revisão em matemática. E essas questões de revisão em matemática devem ser questões que misturem ao máximo os conteúdos que você já viu até aquele momento do ano. É claro que, vamos lá, se você já viu 20 conteúdos de matemática, você não consegue colocar 20 conteúdos de matemática em 10 questões de revisão. Então, eventualmente, quando você estiver mais avançado na matéria, é esperado que você pegue algumas listas de revisão que não vão abordar tudo que você já viu em matemática até então. Mas como você vai estar fazendo essas listas de revisão em 5 dias da semana, é totalmente possível de, nesses 5 dias da semana, você conseguir encaixar todos os assuntos vistos de matemática até então, para você estar trabalhando cada um desses tópicos em cada um desses dias. E veja, eu falei para você que nesses 5 dias de estudo, você vai colocar uma carga horária menos densa para matemática, como por exemplo, 1 hora por dia só para matemática, só para fazer e corrigir essas listas de revisão. Então é esperado que eventualmente você não consiga colocar muitas questões, e não tem problema. Você pode colocar ali de 10 a 20 questões de revisão, que já vai estar mais do que suficiente. Se você colocar 10 questões de revisão por dia, em cada um desses 5 dias extras de matemática na sua semana, já vai estar ótimo. Tu vai fechar a sua semana tendo feito ali pelo menos 50 questões de revisão, tendo corrigido essas 50 questões de revisão com qualidade, e você vai perceber que a longo prazo isso vai te fazer ficar mais rápido na prova do Enem, isso vai te fazer melhorar o seu domínio em cada um dos conteúdos, em geometria, em função, em matemática básica, e consequentemente isso vai refletir em você ter mais acertos lá no dia da prova do Enem. Para você que não sabe, eu faço o Enem todo ano e todo ano eu faço mais de 40 acertos em matemática. Inclusive, no Enem 2020 eu gabaritei a prova de matemática do Enem. E muito disso vem dessa habilidade de sempre estar refazendo ou fazendo novas questões de revisão de matemática para acumular raciocínio interpretativo. Algumas observações importantes que vale até a pena você incluir no seu estudo. Nessas listas de revisão, é muito importante que você misture as instituições. Então, por mais que você vá fazer somente o Enem, cara, por favor, não faça somente questões do Enem. Essas listas de revisão servem para você aumentar também o seu nível no momento de praticar a matemática. Então, você pode colocar questões de várias instituições, da FUVEST, da UECE, pode colocar até, eventualmente, algumas questõezinhas de instituições militares para você treinar a matemática no mais alto nível. É legal também que você misture um pouco ali as dificuldades.
Claro, você vai colocar algumas questões de nível fácil, mas coloque também questões de nível médio e de nível difícil para você treinar um pouco mais essa sua habilidade interpretativa e fazer com que você fique cada vez mais capaz de dominar cada um dos tópicos pelos quais você já passou dentro da matemática. Seguindo essa estratégia, você não acumula conteúdos, porque você vai estar sempre, naqueles 2 dias da semana iniciais, vendo assuntos novos, mas ao mesmo tempo você não deixa de lado aquilo que já foi visto. Você sempre vai estar praticando aquilo que você já viu, isso vai te fazer evitar que você acabe caindo no esquecimento. Então, alguns desses assuntos não vão ser esquecidos, porque você sempre vai estar praticando isso. E, ao mesmo tempo, você vai melhorar a sua capacidade de resolver questões para cada um desses tópicos. Porque quanto mais você pratica um assunto, mais raciocínio interpretativo você tem para esse assunto e, consequentemente, menores são as chances de você errar esse conteúdo lá no dia da prova. Uma coisa que, eventualmente, pode até surgir na sua mente nesse momento é: onde que eu vou achar essas questões de revisão para que eu possa inserir isso na minha rotina? Se o seu cursinho, se o seu material de estudo entrega listas extensas para cada conteúdo, então você teve lá uma aula de função do primeiro grau, aí o cursinho te entregou 100 questões de função do primeiro grau. Muito provavelmente você não fez todas essas 100 questões no momento em que o cursinho te deu essa lista. Então você pode pegar aquelas questões que você não havia feito para os assuntos que você já viu e pode pegar essas questões para fazê-las nesse momento. Eu só não indico que você fique fazendo questões que você já fez, porque você refazer uma questão já feita muitas vezes não vai te levar a um real aprendizado. E uma outra maneira de você também encaixar essas listas de revisão na sua rotina é utilizando um filtro de questões. E aqui fica até a sugestão no final do vídeo para caso você queira ser aluno da PVO, porque aqui na PVO nós temos um filtro de questões que já entrega todas essas ferramentas para o aluno. Então o aluno ele pode vir aqui na nossa plataforma, no filtro de questões, pode selecionar no filtro a disciplina de matemática e aí ele marca no filtro quais são os conteúdos de matemática que ele quer praticar. Então ele coloca geometria, análise combinatória, matriz, seleciona tudo aqui, monta uma listinha de questões e aí ele vai ter essa lista completa para que ele possa estar praticando tudo aquilo que ele viu até aquele momento do ano. No próprio cronograma extensivo da plataforma, a gente também entrega essas listas prontas para os alunos e isso acaba também facilitando um pouco a vida ali do aluno que está se preparando para o vestibular. Se você, inclusive, quer conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, é só clicar no link aqui embaixo para saber um pouco mais sobre isso. Bom, a ideia é basicamente essa. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido muito proveitoso para você. Se você é novo aqui no canal, lembre-se de se inscrever para que você possa receber mais conteúdos como esse. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!